Olá, meu pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que esteja todo mundo bem de saúde, que vocês estejam acompanhando nossos conteúdos. Nós estamos chegando aí ao final da nossa trajetória de 2021, né, ao final do ano letivo, porque nós estudamos no sistema trimestral. Então, isso significa que nós estamos no final, porque estamos no nosso último trimestre. Nossas avaliações já se aproximam, então é muito importante que você acompanhe o conteúdo do seu livro, que você faça todas as atividades e que esteja atento no momento que surge um conteúdo novo, que às vezes parece um conteúdo muito simples, você pode vir a ter algum tipo de dificuldade. Então, é muito importante que você acompanhe todos os conteúdos, que você não deixe nada, nada, nada de fora, que você não deixe nada passar desapercebido, que você tenha o seu material em dia, o seu caderno, o seu livro, todas as atividades que o seu professor passar lá em sala de aula, para que você possa terminar esse ano com tranquilidade. Nós sabemos, não foi um ano muito fácil, mas nós sobrevivemos, nós estamos aqui, a gente conseguiu estudar conteúdos novos, ter experiências novas também com os nossos amigos. Quem foi para o ensino híbrido teve contato com a escola num outro modelo, num outro formato, e cada um viveu essa experiência do seu jeito. Fato é que nós estamos aqui já bem próximos do final da nossa jornada e é importante que a gente saiba disso, que a gente esteja consciente e atento a tudo que está sendo trabalhado, a tudo que está sendo produzido, certo? Vamos lá? Vamos lá, mais um conteúdo hoje de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar polissemia. Polissemia. Tia Kalina, vem você com esses nomes complicados. Que nome é esse? Polissemia, nunca ouvi falar. Mais ou menos. Você pode não ter ouvido falar a palavra polissemia, mas você já trabalha com essa condição na língua portuguesa. O que significa polissemia? A palavra polissemia representa multiplicidade de significados em uma única palavra. Então, é claro que você já tratou sobre esse assunto, é claro que você já se viu diante de uma palavra que tem mais de um significado. A origem da palavra polissemia vem do grego polis, que significa muitos, e sema se refere ao significado. Então, muitos significados. Um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Eu costumo dizer que o melhor da língua portuguesa é o contexto, porque a gente não pode ficar separando as coisas. O que significa isso? Aí eu pergunto, estava onde? Você tirou de onde? Cadê o texto? Não é verdade? A tia sempre não faz isso? Porque é muito importante nós termos o uso da palavra dentro de um contexto para nós termos a certeza do seu significado. Porque nós temos o fenômeno da polissemia, nós temos os parônimos e os homônimos, que são palavras que podem aparecer com uma escrita, né? Os parônimos e os homônimos, eles têm escritas muito semelhantes. Por exemplo, as palavras homônimas, homógrafas, são palavras que têm a mesma escrita e um significado totalmente diferente. Então, a polissemia, ela também tem palavras com a mesma escrita e com significados totalmente diferentes de acordo com o contexto onde a palavra é usada. Então, vamos ver aqui a palavra cabeça. A palavra cabeça, ela pode ser a parte de um corpo, certo? Nós conhecemos, na maior
parte das vezes, cabeça a gente usa para se referir à parte do corpo. Mas isso é porque a gente não sabe costurar. Que a costureira usava o alfinete de cabeça. Porque você fala o cabeça da gangue, o delegado fala, o cabeça da quadrilha. Então, o significado 2 aqui é líder de um grupo. Eu já trouxe mais uma cabeça, que é a cabeça do alfinete, a cabeça do prego. Então, a palavra cabeça, ela pode ser utilizada em vários contextos. E está sendo usada de forma correta. Olha aqui um outro exemplo. A letra da música do Diogo Nogueira é incrível. A letra daquele aluno é linda. Meu nome começa com a letra C. Gente, quem me conhece, eu vou falar, a letra da Kalina é linda. Ai, nossa senhora. Então, você tem aí 3 orações totalmente diferentes, com a palavra letra, com a mesma grafia, ou seja, escrita exatamente igual, de forma idêntica, mas com significados diferentes em cada uma das orações. Então, nós podemos perceber que a palavra letra é um termo polissêmico, porque ela apresenta significados diferentes dependendo da sua utilização. Então, na frase número 1, ela é utilizada como música. A canção. A canção é a letra de uma música. Na 2, significa caligrafia, a escrita, não é? Na 3, indica a letra do alfabeto, a letra C do alfabeto. Então, apesar de muitos significados, todos se relacionam com a mesma ideia. Tá? Essa é a diferença da palavra homônima para a palavra polissêmica. O significado, ele é diferente, mas a raiz da ideia, o princípio da ideia é o mesmo. Porque letra de música é a letra escrita da música. A letra do aluno, a forma como o aluno escreve. A letra C é uma letra do alfabeto. Então, elas caminham no mesmo sentido, certo? Trouxe aqui para você a palavra formigueiro. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado, logo depois de pisar num formigueiro. Então, na oração 1, o formigueiro tem sentido de quê? Multidão. Um monte de gente, tudo juntinho, igual formiga. Na oração 2, é uma coceira, formigação. A gente costuma falar, tô com formigueiro na mão. E na oração 3, refere-se à toca das formigas. O lugar onde as formigas ficam é ao formigueiro. Então, todos se relacionam com a ideia de multidão, porque muitas formigas passando dão essa sensação de comichão. Então, todos, se você está com uma picadinha, uma sensação de picadinha, é diferente de uma sensação de formigueiro, tá? É como se sua mão estivesse sendo picada, né? Um exemplo da mão, mas poderia ser qualquer outra parte do corpo. Então, a ideia é a ideia inicial das formigas, do formigueiro. Porque a praia estava um formigueiro, era um monte de gente que parecia um monte de formiguinha amontoada uma na outra, tá? Polissemia e ambiguidade. Atenção. Ambiguidade é variedade de interpretação que um discurso pode conter. Você já deve ter passado por uma situação em que você chegou e falou: o João disse isso assim, 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 assim. Aí o João vai chegar e vai dizer: não, não foi isso que eu disse. Você tem certeza que foi isso que eu disse? Não, eu não disse isso. Significa que você falou o João falou uma coisa e você entendeu outra. Então, é muito importante nós termos atenção a isso. Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio, ele era muito bravo. Gente, 2 coisas, né? 2 coisas aí a gente pode concluir. Não é verdade? Eu já pensei aqui, já
Eu nunca vou pensar no porquinho, o porquinho que dá a comida, que dá o carré, o presunto. Eu nunca ia pensar no porquinho, gente. Eu ia pensar numa pessoa fazendo porcaria, assim, uma pessoa que faz coisas sujas. Na hora. Pode ter certeza que a tia Kalina não ia pensar no porquinho, no bichinho, não. Eu ia ter dó do bichinho. Essa oração pode ser entendida com ironia, na medida em que pode ser interpretada como uma ofensa ao tio. Ao mesmo tempo, o tio pode realmente ter um suíno que é bravo. Às vezes você tem um tio que mora lá no sítio, né? Tem gente que mora em casas assim, mas que tem terreno, que tem espaço, e aí cria um porquinho lá, né? Pode ser. Polissemia e homonímia. Há outros termos que, apesar das semelhanças gráficas e na pronúncia, apresentam significados diferentes. Trata-se dos homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, nós já tratamos isso no 6º ano, são as palavras que apresentam uma grafia exatamente igual e uma pronúncia igual. Não há modificação nenhuma na pronúncia e nem na grafia. Esses são os homônimos perfeitos. Porém, eles apresentam significados totalmente diferentes. A diferença entre os termos polissêmicos e os homônimos é que a sua origem etimológica, além da ideia que expressam, são diferentes. Gente, origem etimológica é a origem da palavra, lá no seu início, quando ela começou a ser falada. Quando os pesquisadores conseguem registros oficiais de uso dessa palavra. Então, algumas palavras foram registradas na Antiguidade, outras na Idade Média, outras na Idade Moderna, outras agora na Idade Contemporânea. Por quê? Porque, de acordo com as necessidades da sociedade de comunicação, surgem novas palavras. Isso é uma coisa comum. Um exemplo disso é o uso da internet. O uso da internet trouxe várias palavras novas para a gente. A palavra deletar, por exemplo, quando você vai apagar qualquer coisa, você usa para deleta aí, vamos deletar. Quando você quer que uma pessoa não lembre de alguma coisa que você falou, deleta isso. Ela vem do uso do computador e significa apagar. Então, o tempo inteiro na língua portuguesa estão surgindo palavras novas. Isso é uma coisa muito comum, tá? Então, a origem etimológica é aonde essa palavra foi registrada pelas primeiras vezes, quando ela começou a ser falada. Isso aqui é a origem da palavra, tá? A tia Kalina aqui achando que está, né, na sala, no quadro. Então, vamos ver a palavra banco. Estava uma fila enorme no banco por causa do dia do pagamento dos trabalhadores. Todo mundo sabe que esse banco aqui é a instituição financeira aonde nós guardamos dinheiro ou pegamos o nosso dinheiro ou pagamos contas, não é isso? Joana sentou no banco da praça para terminar de ler seu livro. Então, é o banco lá de madeira. Se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior. Viu? Tia Kalina está podendo, eu vou bancar. No exemplo acima, podemos constatar que o termo banco é homônimo. A mesma palavra significa instituição financeira. Tia Kalina, por que significa instituição financeira? A explicação mais próxima, mais usada, é de que quando o dinheiro, esse dinheiro de papel, esse dinheiro que a gente usa hoje, né, que não era de papel, que era de moeda, começou a ser usado na Idade Média, quando esse dinheiro começa a ser usado e começam transações comerciais, na Idade Média, você se lembra, as transações comerciais eram feitas na rua, nas feiras, não é? A pessoa que guardava o dinheiro, tinha alguém que era responsável pelo dinheiro, ele guardava dentro de bancos ou mesas que tinham um fundo para isso.
As relações comerciais eram tratadas em mesas que se abria e tinha um fundo, mesas de madeira, que a parte de baixo se colocava o dinheiro, ou bancos mesmo. Tá? E era o mais comum serem os bancos. Você levantava e guardava essas moedas dentro para não ficar andando com elas, porque eram muito pesadas. Então, essa é uma das explicações. Tá? E o banco sempre foi chamado, um lugar de sentar, de banco. A gente não tem a origem etimológica dessa palavra para te dizer. E o bancar, porque quem banca tem o dinheiro que está no banco. Tá? Então, por isso. É engraçado, né? O significado das palavras, cada hora vai mudando. Cada hora a gente vai tendo palavras novas com origem totalmente diferente que a gente nem pensa, né? A gente nem consegue pensar. A gente só usa. Nós só usamos. O tempo inteiro nós usamos a nossa língua. E o tempo inteiro a nossa língua se transforma. É muito importante que a gente tenha a certeza de que a nossa língua é dinâmica. Por isso, vocês não devem ficar angustiados por não... eu não consigo entender tudo. Eu não consigo fazer tudo. Eu estou meio confuso. Eu gosto muito de uma aluna que eu tenho que se chama Luísa. Ela fala assim, eu não entendi nada, estou confusa, professora. Eu adoro. Eu adoro aluno que fala para mim que está confuso. Sabe por quê? Porque significa que você está pensando a língua. E pensar a língua é o nosso primeiro passo para aprender. É muito importante que a gente pense a língua. Tá? Você não está confuso, não é porque você tem limitações de aprendizagem, não. Você está confuso porque a nossa língua, ela traz muitas informações e ela se transforma o tempo inteiro. Trouxe aqui 2 atividades. Tem uma tirinha maravilhosa. Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço. Tem lá, né? A pessoa no balanço. A mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Então, qual é a palavra? Balanço, polissemia, vida, homonímia, vida, polissemia ou balanço, sinônimo. É o balanço da polissemia. Por quê? Porque quando você faz um balanço na vida, você vai no passado e vem no presente. Você vê os fatos do passado e os fatos do presente. Por isso que é balanço, vai e volta. Então, é o mesmo sentido do nosso balancinho ali, que a gente gosta de brincar. Uma questão de concurso, adoro. Manter-se acordado, velar. Manter-se acordado, não dormir, ficar ao pé de algo ou de alguém. Velava as noites em sofrimento, velava o filho morto. Proteger, oferecer proteção a. Velava a reputação da filha. O prefeito vela pela cidade. Vigiar, manter-se vigia. Os soldados velavam o quartel. As acepções da forma verbal velar, no verbete, caracterizam o que é chamado precisamente de ambiguidade de sentido incerto, paronímia, diferentes palavras, funções semelhantes, polissemia, diferentes sentidos para uma mesma palavra, homonímia, diferentes palavras para um só sentido. Então, já falei, né? Passei sem querer passar. Então, nós temos aí um caso claro de polissemia. Caso claro de polissemia. Por quê? Se vem do latim vigiar, vigilare, manter-se acordado, todos os outros exemplos que foram citados aqui têm origem nesse sentido. É isso que nós temos que observar na polissemia. Qual é a origem primeira do sentido da palavra? O significado dessa palavra. Então, velar em todos os exemplos que foram citados aqui nessa oração, nessa atividade, olha, velar, não dormir, ficar de pé, velava as noites em sofrimento. Quando uma pessoa falece, é o velório.
As pessoas vão velar, porque vão ficar ali diante do corpo da pessoa falecida até que esse corpo seja enterrado. Por isso que se chama velório, porque você vai tomar conta daquele falecido. Ali tem uma pessoa que já não dá conta de nada, então alguém vai tomar conta. As pessoas da família vão velar. Então, é nesse sentido, de vigiar. Então, sem sombra de dúvidas, a palavra velar é um exemplo de polissemia. Ok, galera? Fiquem atentos à polissemia. Temos muitas palavras, vou trazer outros exemplos. Provavelmente a gente vai fazer uma aula só de atividade com polissemia, mas a palavra manga. Manga de camisa, manga de chupar e manga do lampião. Ela tem origem na manga do lampião, que vocês não conhecem, que era um vidro que era colocado numa lamparina. E aquele vidro tem o formato de uma manga fruta. E a manga também tem o mesmo formato. Então, manga, manga e manga, mesma coisa. É polissêmico. Então, nós temos várias palavras que são palavras polissêmicas. Você vai observar no seu livro, tem vários exemplos. Tem atividade lá também, você vai lá e faz atividade sobre polissemia. E depois nós iremos conversar mais sobre palavras polissêmicas. Eu espero que você siga estudando, que você curta nosso encontro de hoje e que você não tenha dúvidas sobre esse assunto. A polissemia se concentra no sentido primeiro da palavra. Então, qual é a origem desse sentido? Você vai observar e ela vai ser usada em contextos diferentes, a mesma palavra, mas a origem do seu significado, do seu sentido é o mesmo. Certo? Então, não temos dúvidas sobre esse assunto. Vai lá, pega o teu material, faz suas atividades. A gente fica por aqui, tá? Beijos e tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje.